Ei, Sandra, tá boa? Eu vou iniciar pelo horário, tá, as meninas? Pode ser que entre mais gente, só que por conta do horário, para não atrasar vocês, tá? Aí a gente vai começar. Eu pensei da melhor forma para a gente poder estar aplicando o estudo da clínica Winnicott hoje, dentro de uma hora, e eu quero dar mais 20 minutos de uma atividade mais dinâmica. Eu pensei no estudo de caso, procurei um estudo de caso que se encaixasse dentro do self, né, que é um tema que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o self para o Winnicott, o que é esse self dentro da clínica, principalmente, e como você fazer o manejo com o seu paciente com esse self. Esse self, ele pode estar como um falso self, e aí, para você saber trabalhar com o seu paciente. Eu escolhi um tema não, eu escolhi um estudo de caso que é sobre a Clara. Eu vou mandar para vocês, é porque aqui eu estou vendo que eu não tenho como eu mandar PDF para vocês. Aqui, eu queria que vocês acompanhassem, legal, pessoal, para a gente acompanhar juntos. Esse estudo de caso, ele foi elaborado pelo Gustavo, André e a Nájila. Ele é um estudo bem universitário mesmo. É sobre o conceito do que é o verdadeiro self e do que é o falso self a partir de um caso clínico. Para as meninas que estão chegando agora, tá, gente? Meu nome é Aline, sou psicanalista, só que eu não sou uma expert em Winnicott, assim como também não sou uma expert em Freud. Tudo, eu me vejo em um constante processo e um processo de estudo também, tá? Então, só para frisar isso para vocês, que o que eu vou falar aqui é o que eu tenho de uma concepção da leitura que eu estou fazendo de Winnicott, que ainda tenho muito a estudar, dentro da minha concepção. Assim, quanto vocês forem estudar sobre Winnicott, ou sobre qualquer autor, ou sobre Freud, ou sobre Lacan, vocês têm uma concepção de vocês. A clínica pode ter um viés freudiano, só que tem a essência da Thalia, tem a essência da Sandra, tem a essência de cada um. Então, por isso que eu estou ressaltando. O que eu vou passar para vocês é o meu ponto de vista sobre a clínica unicotiana, é o que eu entendo. Você vai ter outra reflexão, você vai ler, você vai ter o seu entendimento. E assim você vai fazendo essa construção dentro da sua clínica, tá? Dentro do seu manejo. Eu não sei também se todo mundo aqui é psicólogo, se é psicanalista, ou se é só alguém que deseja ter um conhecimento mesmo, e que você pode estar aplicando isso dentro do seu trabalho, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou falando aqui, falando, não deixei nem vocês falar. Tá tudo certinho, né? Tá dando para escutar. É, Isso aqui vai ser uma continuação, que a gente começa um curso também no próximo sábado, são 10 encontros. E aí sim a gente vai adentrar mais a fundo. Aí eu escolhi um livro, depois de pesquisar, de eu achar que assim, peguei um livro, não um livro de Winnicott, peguei um livro do Adam Phillips, que é um livro que ele tem uma cronologia. Para quem já leu, ele tem uma cronologia da vida mesmo, assim, do Winnicott. E para a gente vivenciar isso. Eu acho que são os 10 encontros para a gente poder fazer um percurso parecido com o percurso que o Winnicott fez para chegar nesses conceitos. Self,
da mãe suficientemente boa, né? Ou eu falo hoje de uma clínica suficientemente boa. E o que é essa clínica suficientemente boa, né, para você? Como que é o seu manejo? Será que a gente se põe muito como o detentor do saber dentro da clínica? E o Winnicott traz muito isso, sabe? Para a gente refletir. Será que a clínica nossa, a gente já tem o, o resultado ali de cara para o paciente? Será que a gente está conseguindo ter essa escuta, que é tão fundamental dentro da psicanálise ou dentro de qualquer abordagem, de ter uma escuta sem muito da gente na nossa escuta, né? Você está ali para acolher o seu paciente com esse ouvido tão limpo, né? Então, vou iniciar com esse artigo, né? Eu acredito que agora já está todo mundo aqui, já está para a gente começar mais juntinho. Como eu falei, é sobre o conceito do verdadeiro e falso self, a partir do caso clínico, a partir da vida da Clara aqui, que é esse personagem, para a gente poder entender. Vou tentar compartilhar com vocês. O conceito de verdadeiro e falso self, ele entra dentro dessa contribuição de Winnicott. Ela entra como um dos conceitos, né, mais primordial na clínica, dentro da clínica dele. Através da noção do que é o self, o autor ele discute o lugar da criatividade. Falar de self, a gente entende a palavra self, para alguns psicólogos, a gente, né, para a teoria dele, na psicologia, a gente vê assim, o eu. Esse self é aquela criatividade. A gente vai ver muito isso no decorrer desse texto aqui. Essa criatividade, ela tá pura, ela tá ali inata, ou essa criatividade, ela vem com uma defesa? E essa defesa a gente usa o termo falso self. Né? Tem o verdadeiro self, aquilo que é inato da criança, aquilo que é inato na gente, que eu falo criança, né? Porque a gente fala Winnicott, a gente já remete assim, é a clínica para criança? Não, ele não é a clínica só para criança. A contribuição de Winnicott é para a sua clínica de criança, adulto, é a clínica Winnicott, é a clínica do cuidado, né? A clínica do suficientemente bom. Aí falar desse self verdadeiro aqui nesse texto é o self puro. É aquela coisa, tem um bebê, você vê aqueles detalhes do bebê quando ele é muito pequenininho, que você está ali cantando uma música, ele não faz umas gracinhas, ele não espreguiça, o gesto dele é muito criativo. Aí a gente parte desse princípio. Eu vou tentar ser mais enxutinha aqui, tá, gente? Para para dar tempo, né? Eu testei aqui e juro que vai dar tempo. A gente vê isso aqui tudo dentro de 40 minutos. O atendimento clínico que vai ser abordado nesse trabalho, ele foi realizado, né, pelo Serviço de Psicologia de uma universidade, tendo duração aproximadamente de 8 meses. Foi 8 meses, esse estudo ele foi realizado. A Clara, ela tem 32 anos, ela é mãe, ela tem 3 filhos pequenos, e ela é uma estudante universitária. Ela foi procurar o serviço da terapia dentro da universidade. Ela estava muito cansada, e ela sentiu essa necessidade, que a gente vai ver mais à frente, que é aquela pulsão, né? Quando a doença vem, a gente vai ver mais um pouco sobre o que é o psicossomático, a doença vem como o quê? Como um alerta, muitas vezes. A procura da Clara ir lá na universidade buscar essa ajuda veio como o quê? Um alerta. E aí? Como é que tá?
né? Só para a gente iniciar aqui. Quem é essa Clara? Nas primeiras sessões que a Clara teve, ela aborda os aspectos da sua história, ela fala da sua família e ela entra num detalhe mais importante. Eu não sei na clínica aí de vocês, que o paciente muitas vezes ele já vem falando da infância. Falando da infância, de como que era a mãe, de como que era isso, de como que era aquilo. E a Clara, ela inicia nessa fala. Ela começa falando da infância. E principalmente da mãe. Ela fala da sua mãe, declarando que teve uma história de vida difícil. Se tornou que a mãe da Clara, ela se torna prostituta para garantir o sustento dos filhos. E a questão da mãe da Clara ser sexualmente, isso incomoda muito. A questão da sexualidade da mãe da Clara incomoda ela. No decorrer dos atendimentos, o paciente ressalta a falta que sentiu da mãe na infância. Aí vem, aquele cuidado é suficientemente bom. É o hold, né? Um dos termos, dentro dos vários termos usados dentro da clínica do Winnicott, é o hold. O hold suficientemente bom. A Clara, ela é atravessada desde pequenininha. Clara, ela tem uma mãe que não está presente. A Clara, ela tem um pai que também não está que não é presente, porque a mãe da Clara, ela tem um outro marido. Esse outro marido, ele agride a Clara, ele abusa emocionalmente da Clara. Então, a todo momento, ela foi na sua infância o quê? Atravessada. Ela foi atravessada a todo tempo. Aí a gente fala disso, tem um texto do Winnicott que ele atende a paciente, ela chega, ela deita, né, no divã e ela cobre. Ela se cobre toda. Por que que ela se cobre? Porque ela foi a vida toda atravessada pela mãe. Vai ter um texto, só me esqueci o nome, eu sou péssima em nomes, assim, decorar não. Que fala justamente se ela pega, ela se cobre, ela se fecha. E o que que o Winnicott faz? Ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele deixa ela lá. Porque eu falar ali não seria adequado. Porque eu falar, ela já seria atravessada dentro da clínica. Ela já foi a vida toda atravessada, invadida, porque a mãe, de tanto fazer, né, no caso dessa paciente do Winnicott, de tanto a mãe fazer lavagem no reto dela, ela já era invadida a todo tempo. Aí eu lendo esse texto, eu me lembrei dessa parte, quando fala aqui da Clara. A Clara, desde pequena, ela é invadida. Ela é submetida a situações que ela não passa pelas etapas normal de uma criança, do acolhimento, do deixar ir, do deixar voltar. Isso não acontece na vida dela. Beleza. Aí, continuando, ela não teve uma boa relação com o pai não era frequente, era abusada emocionalmente pelo marido da mãe dela, beleza. E aí, Clara, além disso tudo, ela tinha duas irmãs. E ela tinha que cuidar das duas irmãs. Então, ela, né, foi mãe das irmãs e ela tinha que ser mãe dela também. Então, a gente percebe que a todo momento ela não vive as etapas normais, as etapas do crescimento, do desenvolvimento e tal. Clara, ela ressalta que desde o início dos atendimentos, a importância da igreja. Ela apresenta que a instituição como o elemento mais importante na manutenção do seu casamento. Claro, hoje casada, ela vai, antes dela ir ela casar,
ela estava num relacionamento, ela estava com esse relacionamento e ela foi à igreja. A igreja vai e fala assim: ou você separa ou você casa. E ela opta por casar. Então, assim, todo momento ela sendo invadida, ela sendo invadida. E aí ela vai para o 7. Ela entra no 7, as primeiras sessões é para falar disso e tá. Ela quer fechar esse baú nos primeiros momentos, né? Ali dentro do 7 analítico, dentro da terapia, ela quer encerrar. Que é o que acontece muito com os, assim, é o que acontece dentro da clínica muitas vezes, que a gente tem um paciente, ele vira para a gente, nossa, hoje eu não queria vir. Porque falar disso é um incômodo, né? Falar desse atravessamento, dessas invasões, desse ambiente que não foi suficientemente bom, isso tudo é muito desgastante. Então, eu quero fugir, porque mexer nisso para quê? E a gente escuta isso dentro da clínica, né? Por que eu quero falar disso? Eu não quero falar do passado. O passado não me interessa. Justamente por conta dessas rupturas que aconteceu, desse não fortalecimento desse self, de não deixar essa forma criativa do ser humano, né? Do bebê, que isso é nosso, isso é do ser humano. Você vê que o animal ele não tem essas formas criativas. Isso é nosso, isso é inato a nós. Isso não se deixa viver, muitas vezes, e aí que vem para a escuta, que eu comecei no início. Será que muitas vezes a gente está deixando o nosso paciente viver? Ou será que muitas vezes a gente quer atravessar e a gente já quer dar a resposta? Já quer dar a causa, já quer assinar ali e falar, não, é isso mesmo, você tem essa doença e pronto. Então, assim, serve justamente esse texto, eu pego isso para mim como uma reflexão para a clínica, para a gente prestar mais atenção no que é esse self, o que é esse inato nosso, o que é verdadeiro ali na clínica. Será que eu estou alimentando o self verdadeiro ou um self falso do meu paciente? Tá? Tá, aí ele fala no início as lembranças escondidas em um baú, que ela não quer falar, que ela não quer, e ela quer desistir do atendimento. Ela quer fugir disso, né? Aí fala do quê? Do ambiente da clínica ser esse hold, ser esse ambiente suficientemente bom. A gente ser a mãe ali, o cuidador, né? Hoje, né, a gente o termo não seria o certo dizer a mãe, mas sim um cuidador. Pode ser o pai, pode ser uma mãe, pode ser uma avó, não importa, mas aquele que cuida os primeiros segundos de vida e assim vai até passar por todas as etapas. Esse set suficientemente bom, ele deixa bem claro aqui que ele precisa ser de confiabilidade, ele tem que ter uma frequência estável, em uma hora marcada, na qual o analista está vivo, presente, interessado pelo sofrimento do seu paciente. Aí é isso, você tem que estar o quê? Vivo, presente e interessado pelo seu paciente. Você não tem que estar só interessado ali pelo pagamento, óbvio, né? O trabalho da gente interessa pelo pagamento também. Mas aquele sofrimento, aquela escuta tem que ser uma escuta que você tem interesse de estar ouvindo, tá? Segundo o autor, esses elementos que compõem o manejo analítico, podendo ser considerados como equivalentes ao manejo consistente dos pais, às necessidades dos seus bebês. Então, ele compara o terapeuta como um pai. A comparação de Winnicott é que a gente fosse como um pai. Aí eu faço essa reflexão. Será que a gente está preparado para ser esse pai do nosso paciente?
Dessa forma, considera que o set clínico pode servir como continente para as memórias, afetos de Clara, permitindo que seu baú de lembranças continuasse aberto. Então, se eu tenho isso tudo estruturado, eu consigo manter a Clara no meu atendimento. Ela sente confiança em continuar falando do seu sofrimento, ela se sente segura a continuar falando das suas lembranças e tal. Aí vem o terceiro tópico aqui, que é a mãe de todos. É a partir da condução gradual, quando ele fala, a gente remete à infância, remete ali os primeiros momentos com a criança, os primeiros meses, e fazendo essa construção aos poucos, passando essa segurança gradualmente, né? Clara traz o seu sentimento de responsabilidade em relação à sua família de origem e ao seu casamento. À medida que essa confiança ganha mais solidez, algumas pontuações acerca da associação da paciente era realizada, tecendo relações breve, tecendo relação sobre a posição subjetiva que ela assume em diferentes âmbitos da vida. Em várias sessões, a paciente relata sua preocupação quanto ao estilo de vida da mãe. A mãe da Clara ainda é um incômodo presente, mesmo depois de casada, com os filhos. Clara é preocupada com o namorado da mãe, acredita que deve evitar que este a explore. Além disso, a paciente interrompe na relação da mãe com as suas irmãs, buscando ocupar a relação a esta um lugar de cuidado. Ela quer sempre cuidar dos outros. Tanto que vai ter uma parte nesse texto que ela fala assim, eu quero cuidar do meu marido. Então, assim, ela preocupa com o marido, ela preocupa com os filhos, ela mantém uma relação contínua da infância, que é de ser a cuidadora, de ser a cuidadora. Clara afirma que a manutenção dessas regras é sentida como um peso, ao mesmo tempo a necessidade. Além disso, no decorrer da sessão, a paciente percebe que estabelece várias normas para o marido. Está vendo como que ela cuida do marido, ainda estabelece norma, tratando de forma muito semelhante aos seus filhos. Tá. A gente vai entrar na parte aqui da psiquissoma, né, que é um termo também, que é a psicossomática, é um termo usado por Winnicott, que é o que eu estava falando no início, que é a mente e corpo, né? Psique, mente, soma, corpo. Ela procura o atendimento clínico em um momento de exaustão física. O que fez ela ir buscar o atendimento é que ela estava cansada, ela não estava conseguindo mais fazer as suas atividades. Relatando a paciente se sentir ter vivido uma infância marcada pela falta de cuidado. A todo momento, ela relata o quê? A falta de cuidado. Levou a considerar a relação estabelecida por Winnicott entre a conquista entre a psique e soma, os cuidados maternos. O Winnicott ele diz o quê? Psique e soma não pode ser tomada como dado natural, um recém-nascido. Ele não nasceu psiquissomático. Não. Pois a localização da psique no corpo é uma conquista que se realiza durante o processo de amadurecimento da criança. Para este autor, a psique se localiza no corpo da criança, a partir das suas experiências pessoais. Impulso, excitações, ele vai conquistando, ele vai sentindo, né? Os impulsos, ele vai sentindo o seu corpo. A psique está no corpo, né? Em ambientes, cuidados oferecidos pela mãe ao seu corpo,
Ambas as experiências possibilitam à criança uma elaboração imaginativa das funções corporais. Então, ela é igual aquilo, né? Eu não tenho filho, mas para quem tem, a criança está chorando, está com fome. Você leva o peito para a criança, ela vem, né? E ela já condiciona isso. Toda vez que você leva o peito, ela vem. Então, o que o Winnicott fala? A psique soma, a gente não nasce psique soma com isso tudo, tá? A gente vai construindo através dessas vivências. Por isso que ele fala muito disso. O ambiente ele tem que ser suficientemente bom para a gente conseguir criar essas raízes entre psique e soma. É como se fossem os polos, né? Positivo e negativo. Os positivo e negativo, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar igual. Porque se um tá, se tem mais psique no corpo todo que soma, isso desestabiliza. Ele vai falar um pouquinho à frente sobre isso. Segundo o Winnicott, o bebê, inicialmente, tem uma dependência absoluta dos cuidados maternos. Neste conceito, o ambiente deve se adaptar ativamente à necessidade da criança. Então, o ambiente ele tem que estar adaptado para essa criança. John Bowlby fala muito sobre isso também. Os dois eles conseguem fazer uma construção muito, muito ligada. Fala de afeto, fala de cuidado. Durante o início da vida da criança, né, a falha pode ser sentida como uma intrusão com a sua continuidade. A condição da dependência absoluta do bebê torna-se progressivamente uma dependência relativa, na qual a mãe gradualmente insere falhas na relação com a criança. Dessa forma, quando a mãe é suficientemente boa, ela permite falhas ambientais na medida em que a criança tem condições de lidar com as mesmas. Então, assim, eu ofereço um ambiente suficientemente bom, né, para essa criança, eu consigo fazer com que ela passe por esses processos mais segura. Dessa forma, quando a mãe ela é suficientemente boa, ela permite falhas ambientais, na medida que a criança suporte. Tem um caso também que ele fala justamente disso, que o bebê ele entra na sala, ele procura a mãe de toda forma. Se a mãe ele continua chorando, o que a mãe faz? A mãe fica lá parada, sem ir direto a ele, né? Espera ele entender no ambiente que ele está, aí ele sente o cheiro da mãe, ele consegue encontrar a mãe. Então, o quê? Ela oferece condições suficientes, né, para esse bebê. Ela já sabe que o bebê está seguro, ele não precisa, ela não precisa ir ali correndo. Ela está ali presente. Então, é muito dessa questão do ambiente. O ambiente está estruturado para essa criança. Para esse adulto, né? No decorrer da vivência. Deixa eu só passar um pouquinho aqui para a gente entrar no tempo desse verdadeiro self. Verdadeiro e falso self. O verdadeiro self surge assim que há qualquer organização psíquica na pessoa. Então, esse bebê ele já consegue se organizar, já há um self ali. Logo, o conceito de verdadeiro self, ele vai remeter aos rudimentos, antes de haver uma separação entre interior e exterior, do que posteriormente constitui a realidade interna da criança. O verdadeiro self, ele refere-se ao gesto espontâneo da criança, ou seja, ao que é criativo, o que essa criança ela tem de criatividade, o que é inata dela.
o que não é colocado, o que é dela mesma, o gesto espontâneo que ela tem. Uma mãe suficientemente boa buscaria, em certa medida, adaptar esse gesto a partir da sua sensibilidade aos movimentos físicos e afetivos. Já o falso self, o falso self ele vem como uma segurança para esse verdadeiro self, né? Ele permite o quê? A segurança. Quando o self verdadeiro ele está desprotegido, vem o falso self para proteger. Quando a função materna não é suficientemente boa, o gesto espontâneo do bebê não é continuado, sendo este submetido à necessidade de se adaptar a esse ambiente. O autor afirma, né? No caso da mãe não se adaptar, não se adapta suficientemente bem ao bebê, é seduzido e a submissão falso self. Esse falso self submisso reage às exigências do meio. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho que criar, agora, aqui, digamos, aqui eu tenho que estar aqui, eu tenho que ter uma educação. Então, se eu gosto muito de falar palavrão, não posso falar isso aqui. Então, esse falso self, ele vem também para poder, numa situação social, me deixar mais contida. Então, ele vem com uma proteção também. Não é que o falso self seja uma coisa ruim. Ele é também uma forma de proteção desse verdadeiro self. Assim, diante de um ambiente que não é suficientemente bom, o falso self constitui uma defesa e, ao mesmo tempo, uma proteção necessária para a sobrevivência do verdadeiro self. Neste caso, o falso self cuida e garante a existência do verdadeiro self. Podemos compreender que o verdadeiro self inclui aspectos primórdios da organização subjetiva, enquanto o falso self é decorrente da relação do sujeito com a realidade compartilhada. Então, esse falso self é aquilo. É o que eu vivo do meu meio, eu tenho que adaptar. E muitas vezes essa paciente, essa Clara, ela teve que se adaptar, ela teve que criar defesas, ela teve que sair de casa muito cedo para não continuar sofrendo os abusos, ela teve que se proteger muito cedo. Embora o ambiente possa acolher o gesto espontâneo e responder aos impulsos de instintos da criança, estes nunca serão efetivados em totalidade. Tem uma afirmação de Winnicott aqui, que vai dar tempo. Assim, o autor ele apresenta a conquista da habilidade de conciliação entre o verdadeiro self e a realidade compartilhada, como parte do processo de desenvolvimento. O termo verdadeiro e falso self não equivale ao que é certo ou o que é errado, mas indica a existência de dois modos diferentes de sentir de si mesmo. No momento, eu tenho que me impor, me calar, não falar tudo que eu penso, para me adequar ao meio. E muitas vezes eu tenho impulso de criatividade, de alegria, que isso é o que é verdadeiro em mim, né? Que é o verdadeiro self, que é o lado criativo. Primeiro, o verdadeiro self como verdadeiro, expressão do gesto espontâneo, dos impulsos institucionais mais primitivos. O falso como falso imposto para o sujeito responder e adaptar à realidade. Assim, as vivências do sujeito podem ser sentidas como pertencentes ou não de si mesmo. Segundo Winnicott, pode haver casos em que essa organização do falso self se torna prevalente, apoiando-se na capacidade intelectual do bebê. Ele afirma: quando o falso
self se torna organizado em um indivíduo, tem uma grande potencial intelectual. Há uma forte tendência para a mente se tornar o lugar do falso self. Neste caso, se desenvolve uma dissociação entre a atividade intelectual e a existência psicossomática. Assim, para o autor, a desordem psicossomática poderia se relacionar com o excesso do funcionamento da mente, o falso self sobre o verdadeiro self. Então, ele fala muito isso, desse excesso dessa mente, né, em excesso de funcionamento, ele pode vir uma desordem psicossomática. Não está equilibrado nem o self verdadeiro, nem o falso, surgindo, né, surgindo a doença, surgindo o mal-estar. A partir do esforço sobre psique-soma, o verdadeiro e falso self, a gente volta falar sobre esse corpo sentido dessa Clara, né? Ela fica 8 meses nessas sessões, através dos atendimentos clínicos, fala mais sobre o seu corpo. Ela trata esse tema falando-se das partes mais sexuais dela, do adoecimento ao se sentir real. Essa é uma forma didática de apresentar aspectos interrelacionados que o paciente revela no decorrer das sessões. É um corpo que sente para além do controle do funcionamento intelectual. Ela tem, a Clara, ela sente um desconforto na sua relação sexual com o marido a todo tempo. A partir da noção de Winnicott de mente, podemos considerar que a sexualidade de Clara tentava se manter sobre esse escudo de um controle intelectual. Nas falas da paciente, a mãe que remetia à falta de cuidados ambientais, era a mãe habitada por uma sexualidade fora do controle. Então, ela questiona sempre essa sexualidade fora do controle da mãe. Dessa forma, a sexualidade da paciente deveria ser controlada. E ela, por ver a mãe em descontrole sexual, ela se sente que ela deveria se controlar. Então, a relação com o marido se tornava pesada. É interessante perceber que cuidando do filho, era a saída que ela tinha para não ter relação sexual com o marido. No entanto, uma angústia nessa posição de evitar a sexualidade se mantém para a paciente. Então, tem uma angústia, tem um incômodo. Ela relata esse incômodo. Né? Então, quando relata um incômodo, é porque tem uma desordem. Considerando que, neste aspecto, o paciente também adoece saudavelmente, assim como o caso da exaustão física. Então, apareceu essa exaustão física para ela perceber que tem um problema ali em relação à sexualidade dela. Diante do mal-estar frente ao sexo, busca falar sobre essas condições no atendimento. Ela faz algumas indagações, né, sobre a vida sexual anterior ao casamento. Vou calcular aqui para a gente poder. Quero passar para vocês uma atividadezinha. Esse estudo, o que ele possibilita? Fazer esses questionamentos, sabe? Primeiramente, a história clínica indica a importância do falso self na preservação do verdadeiro self, diante do ambiente inconsistente, violento, durante a infância. Assim, destacamos a importância de considerar o falso self como algo que deve ser expurgado durante o atendimento clínico.
pois este faz parte da organização do sujeito. Então, não é tirar o falso self. Ele é importante, mediante as relações do verdadeiro self com o mundo externo. Dessa forma, o que o set clínico pode oferecer é uma sustentação para que algo do verdadeiro self, protegido por esse falso self, possa se expressar. Então, é dar um ambiente ali sustentado, suficientemente bom para eu conseguir dar essa sustentação para esse paciente, para ele poder ir se libertando, né, desses sintomas e tal. Além disso, a história clínica levanta alguns problemas em relação às indicações de Winnicott acerca do manejo clínico em casos de falso self. O autor enfatiza que, nesse caso, o falso self é entregue ao analista em uma condição de profunda regressão à dependência no contexto do set clínico. Neste processo, aconteceria depois de um longo período de tratamento, que forneceria os fundamentos para essa experiência de regressão. Assim, embora as proposições teóricas de Winnicott nos apontam para a pertinência do conceito de falso self, para compreender alguns aspectos da história clínica da Clara. Então, assim, muitas vezes, esse falso self, ele vai ser preciso, às vezes, no início da clínica, né? Logo nos primeiros meses, ele está ali, você está entendendo esse falso self, que o Winnicott fala mais para frente, falar do falso self. E dentro de caso clínico, você percebe que não. Que muitas vezes você tem que trazer à tona, o paciente traz isso, né? Essas informações logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Assim, embora as proposições teóricas de Winnicott nos apontam para a pertinência do conceito de falso self, para compreender alguns aspectos da história clínica da Clara. O atendimento durou alguns meses, não foi marcado pelo mesmo nível de regressão à dependência indicado nos exames. Podemos compreender que algumas considerações de Winnicott sobre regressão à dependência em análise e manejo se relacionam aos casos mais extremos da organização do falso self. Neste caso, o falso self implica como real observador, ou confundindo, como pessoa real. Então, ele implica em quê? Em causar, muitas vezes, uma confusão. O que é real ali? O que é falso self? Outro extremo estaria nos casos em que o falso self corresponde a uma atitude social. É uma forma polida, né, de se relacionar, mas que não oculta o verdadeiro self. Então, há esses dois níveis aí. Muitas vezes ele confunde, muitas vezes eu preciso do falso self para eu poder ser aceita, em circunstâncias sociais eu tenho que ter esse falso self. Se a descrição desses dois extremos e sua etiologia é aceita, não nos é difícil achar o lugar em nosso trabalho clínico para a possibilidade de um alto ou de um baixo grau de falso self, como defesa, desde o aspecto polido, normal do falso self e marcadamente clivado o falso e submisso self. Desta forma, levamos como hipótese que o caso de Clara corresponde a um grau mais ameno de afastamento entre o verdadeiro e falso self. Assim, a sustentação possibilita, por um set confiável, permitiu que o paciente expressasse algo verdadeiro de self, ainda que tenha feito em poucos meses de atendimento. Ainda que, mesmo que for pouco, através de um set confiável, ela conseguiu expressar esse verdadeiro self. Por isso que é importante isso, né, de dar esse manejo ali, de passar essa segurança, para muitas vezes esse atendimento, ele não precisa ser um atendimento de anos, né? Em curto tempo, você consegue ver esse self vindo, esse self verdadeiro desperto.
Essa condição clínica só pode ocorrer caso o verdadeiro self seja uma realidade viva, a partir de algum nível de adaptação dispensado pelo ambiente, à dependência absoluta do bebê. É interessante notar que Clara trouxe, no decorrer desses atendimentos, alguns relatos sobre a dedicação de sua avó em seus primeiros anos de vida. Através da figura da avó, a paciente fez alusão para a possibilidade de parte do seu ambiente ter buscado se adaptar ao gesto espontâneo. Então, assim, ela teve alguém, né? Por isso que não foi tão difícil esse self vir. Ela teve alguém que cuidou, ela teve uma avó. Em algum momento, ela teve uma avó, né? Ela teve alguém ali para fazer esse ambiente, que é o que é mais importante dentro do cuidado aí, né? Com os bebês e com as crianças, é existir esse alguém para fazer esse manejo. Porque senão ele vai ser atravessado a todo tempo e aí a gente vai surge, né, as doenças. Vou só olhar as horas aqui, só um pouquinho. O que a gente pode entender a partir desse processo é que o ambiente clínico ele não é adaptável, mas ele tem esse controle na possibilidade do sujeito resgatar sua atividade e de se sentir real. Não tem uma fórmula mágica, mas a gente consegue, através desse manejo, através dessas sustentações, possibilitar esse real aparecer, ele se sentir mais seguro. Mas é entendendo que, muitas vezes, o falso self, ele vai aparecer, ele é bem-vindo, ele vai existir dentro da clínica, mas eu consegui ter uma escuta muito ativa para saber, não, isso aqui é um falso self. Eu não estou trabalhando em cima do falso self, eu estou trabalhando em cima do self ali do meu paciente. E isso tem que ter uma escuta muito ativa, porque, às vezes, se você, um lápis que você dispersa, você perde uma fala ali, que é para uma construção. Então, é isso, né? Conseguir entender que os dois têm que ter, os dois existem, entender o que é verdadeiro, e esse self é esses instintos, é o espontâneo, é a criatividade, é aquilo que do nada você fala, nossa, que dia, que coisa incrível, o que aconteceu, ó, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação de falar assim, nossa, que legal, eu consegui isso, nossa, isso deu certo, eu fiz isso. É o que é o inato da gente, o criativo da gente. E o falso self é isso, ele vem para nos dar uma máscarazinha, né? Criar uma máscara, criar essa forma também de nos proteger nesse ambiente que a gente está inserido, para a gente conseguir fazer nossas construções. Então, a gente tem os dois, a gente tem o verdadeiro e o falso. Na clínica, a gente precisa ver, e aí, qual é qual que eu estou trabalhando? Qual é qual que eu estou manejando? Né? A gente tem 10 minutinhos, a Thalia e a será que vocês estão aí? Sim. Tá aí. Eu queria fazer, talvez ajude para vocês dentro da clínica. Dentro de um dos livros do Import, ele fala sobre, né, o brincar e a realidade, né? O brincar como uma forma espontânea, o brincar como criativo, de trazer esse criativo. Para quem atende criança, tem o jogo, né? O jogo do rabisco. Você faz um traço, a criança vem e faz outro. E aí, vocês vão fazendo essa construção, os dois juntos ali, e vão conseguindo ver, esse desenho, isso aqui é o quê? E aí você consegue fazer uma interpretação em cima desse desenho, que é o jogo do rabisco,
né? Que ele fala desse jogo do rabisco. Esse é bacana de fazer uma, se vocês conseguirem ali dentro do manejo, os primeiros dias de atendimento, a criança às vezes não quer falar, ou o adolescente, então fazer o jogo ali com o desenho. Só que aqui não dá para a gente fazer esse jogo, né? Porque não tem como fazer os dois juntos. Mas tem o jogo da escrita. E esse jogo da escrita, você escreve uma palavra, uma frase, aí o outro vem e escreve outra frase. E aí um vem e escreve. E vocês vão contando uma história. É interessante porque eu fiz isso com uma criança e aí eu escrevi uma palavra, eu escrevi uma frase, ele escreveu outra. E ele fala assim, era um morador, ele contava a história do menino que morava na rua. Ele falou, eu peguei a arma para atirar no cara. Aí ele vai, aí é tão verdadeiro isso, assim, eu peguei a arma. Aí ele, rapidinho, era arma de brinquedo. Então, isso você pode levar. E aí, era uma arma? Será que. E aí, como é que tá essa agressividade dessa criança? Por que da arma? Será que tá vendo um joguinho? Será que é quê? Né? É uma forma de iniciar, de dar uma abertura, principalmente para adolescente, criança que não tem muita fala aí. Às vezes tem uma dificuldade de fazer essa troca ali de manejo. Aqui no Teams, no Teams, não, no Meet, ele dá uma possibilidade da gente criar uma sala. E eu ia fazer isso. É, eu ia colocar a Thalia com a Sandra, pode ser? Pode? Pode, pode Pode. sim. Para vocês fazerem um joguinho aí com a escrita. A Thalia fala uma coisa, a Sandra fala outra, e vocês vão tentar criar um diálogo, escrevendo mesmo, se vocês estiverem com papel, é, por conta essa impossibilidade do online, né? Não dá para ter uma folha só. Então, cada um fica com a folha, você põe uma frase, a Sandra põe outra, você põe. Eu crio uma história, mesmo para vocês trabalharem esse lúdico aí, para na hora que for. Não sei se você já usa, né? Se você já usa, fica fácil. Para na hora que for atender esse paciente que pouco fala, já tem uma técnica. Deixa eu ver se dá para criar a salinha aqui, gente. Jogar você. Será que a Fluido Ser tá aí? Não sei. Eu acho que não Às tá, vezes ela não. não tá. Então a gente faz junto. Eu vou pegar a Thalia e jogar com a Sandra. Isso. Sala temática. Tá, gente? Vamos ver se eu vou acertar fazer isso. E essa Thalia foi para lá. Ah, meu Deus, o que que eu fiz aqui? Fiz alguma coisa. Eu acho que eu só peguei a Thalia e fui. Eu tô aqui ainda. Você tá aqui? Ai, meu pai, gente. Gente, é rapidinho. Tentando jogar aqui vocês duas juntas. Tá carregando. Vai aparecer alguma coisa aqui. Entendi. Eu acho que eu só peguei. Não, eu fiz errado aqui, gente. Espera aí. Hum, Deixa eu só voltar aqui para eu me acertar aqui. Tentar jogar vocês duas juntas. Eu fiz errado. Não sei, eu sou. A tecnologia, eu sou um fracasso. Eu coloquei eu mesmo numa sala. Tá. Tá. Vamos lá, salas temáticas.
Será que eu não sei fazer? Nossa, ai, Dá pra usar o chat desse aqui mesmo, não? pode ser. Vocês querem começar pelo chat? Pode ser. Coloca essas duas de cobaia, então. Eu aqui eu acho que eu não vou dar certo, não, porque eu não estou conseguindo ver a barra de ferramenta aqui. Já fiz de tudo para puxar, não estou conseguindo. Você tá vendo a caixinha de mensagem, você não tá vendo, não? Não. Até para desligar o áudio eu não estou conseguindo. Eu Ah, também sou péssima no negócio de isso eu deve ter tecnologia. travado. Deixa eu ver. Não estou Ah, conseguindo, não. tem. Deixa eu ver. É porque a sala daria certo, ficaria legal, mas eu acho que eu não sei mexer. Vai. Não vai mesmo, não. Eu só consigo pôr eu na sala, mas eu não consigo colocar vocês. Mas o jogo, vocês podem estar usando isso mesmo, assim. Começa a contar uma história. Ah, a criança, só tem no pedagógico mesmo. Ah, vamos contar uma história juntos. É, Joãozinho era um menino muito feliz. Ele gostava de jogar bola. Aí você coloca o outro para falar. Aí o outro vai completando. E aí você vai, vamos de novo. E vocês vão contando uma história, os dois juntos. Aí dentro dessas contribuições que cada um ir colocando, né? No caso, você vai ser o analisando, né? O analista, você vai percebendo o que o analisando está falando. E é legal porque, às vezes, esse falso self aí, ele se afasta um pouco e o verdadeiro self, ele vem à tona, né? O lado criativo. Assim como o desenho também. O desenho é legal vocês usarem o jogo do desenho, porque vem o criativo. Aí você vai, desenhou um boneco, desenhou uma arminha, desenhou o quê? Por que que você desenhou isso? Por que isso é a pergunta aberta, né? Por que isso? Quando foi que você pensou nisso aí? Para te dar margem para ter uma fala para o seu paciente ele conseguir falar, né? Trazer a fala dele, que tem essa dificuldade nos primeiros dias de atendimento, nas primeiras semanas, quando é principalmente com criança e adolescente também. Essa fala muitas vezes não quer vir. Tem muita invasão ali, ele não quer vir. Então, trazer o brincar como uma forma criativa para o seu atendimento, tá? Gente, é Aline, um espera aí um pino. instantinho, um minutinho só. Contar a história também, por exemplo, eu uso o livrinho, né, de história. Eu conto a historinha, né, leio, né? Eu Sim, leio a história. Aí depois eu dou o livro na mão da criança e peço para ela contar do que ela entendeu, do modo dela. da forma criativa dela, né? Aí nesse momento assim vem o que é dela, né? Porque ela não grava Sim, tudo que eu contei, então muitas vezes vem coisa dela que ela vai criando, né, na sim, fantasia, né? Ela vem sim, trazendo algo que é dela. sim, exatamente. E o Unicode fala isso, né? Do seu criativo, né? Ele é assim, né? Uhum. O legal do Unicode, ele é muito. Eu tô apaixonada, que eu tô pegando, eu acho o Unicode muito criativo, assim. Ele pegar uma teoria, já tem a teoria, mas a teoria vai ser do meu jeito. Eu vou roubar isso aqui, mas eu vou roubar com minha essência, né? Que é o Uhum. mais legal, é a gente ter a essência da gente em qualquer coisa, que é ter esse selfie da gente verdadeiro. E resgatar esse selfie a todo tempo.
né? De uma forma criativa e tal. Mas eu vou encerrar, mas é uma pena, eu queria fazer um joguinho com vocês, esse é o máximo. Eu programei os 20 minutos para fazer um joguinho, mas falhas técnicas, falhas Faz aconteceu, parte. faz parte do criativo aqui. É, Eu espero que vocês conseguiram entender um pouquinho, mas assim, de uma forma bem pouca mesmo pelo tempo, e não dá para a gente acelerar muito também, não vai resolver. Mas assim, busque, eu vou mandar esse texto para vocês no privado. Esse texto é bacana, é um texto que dá para fazer um estudo de mais dias, que é um texto longo, aqui foi bem de uma forma resumida. Mas sempre lembrar disso, eu acho que a gente ter essa escuta ativa, essa escuta com o outro, ser uma escuta ativa, ser uma escuta presente, estar presente ali, falar aquilo que todo mundo fala, né? Estar com sua análise em dia, para você não jogar os seus traumas para esse paciente também. E é uma construção. Eu acho que o SET é uma construção. E através disso aí, do conhecimento, do autor que você estuda, do que você entende, você consegue fazer um SET mais amoroso e mais ético, que eu acho que é o principal para o seu paciente. E ver essa transformação também, tá? Mas obrigada mesmo pela atenção de vocês. Fiquei chateada, eu queria fazer o trenzinho do jogo. Obrigada, não tem problema Aline. não, obrigada. Nossa, Tá, obrigada, Sandra, então tá. Thalia. Um beijo, gente. Então, Tchau. semana que Beijo. vem, no mesmo horário. No mesmo horário, combinado? Uhum. Combinado. Então tá. Um beijo, Sandra. Beijo, Beijo. Tchau, tchau, Thalia. tchau, boa noite. Boa noite.